Olá internet, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ratos de Ringue. O meu nome é Morgan e hoje eu trago para vocês mais uma resenha expressa. Dessa vez pra gente falar da Raw, que aconteceu no dia 27 de maio de 2019. Essa Raw começa com o Kofi Kingston entrando, o Wild Card Rule na tua cara já direto, o lutador da SmackDown interferindo na programação da Raw. Ele entra no ringue e ele fala que o joelho do Big E foi relesionado, isso é uma palavra, né? Imagino que seja uma palavra, pelos ataques do Kevin Owens semana passada, mas que ele não tá ali pra isso, mesmo com o Dolph Ziggler tentando tirar ele de cena, ele tá lá, ele tá presente na WWE, e hoje ele foi pra Monday Night Raw pra saber a resposta do Lesnar. Essa Monday Night Raw estava sendo divulgada como sendo o episódio em que o Brock Lesnar vai anunciar em quem ele vai fazer o cash-in, se vai ser no campeão da WWE, Kofi Kingston, ou se vai ser no campeão universal, Seth Rollins. O Kofi Kingston fala que ele quer se solidificar como o maior campeão da WWE de todos os tempos, e ele acha que ele só pode ter essa fama se o Brock Lesnar entrar, tentar o cash-in nele e perder. Então ele fala que ele está cansado de esperar, ele chama o Brock Lesnar para entrar no ringue. Quem entra, entretanto, é o Seth Rollins, que invade o ringue da Raw e diz que está cansado de esperar também. Ele tá só pelo Brock Lesnar, os dois campeões estão no ringue, vamos fazer essa porra. O Brock Lesnar entra, ele tá com um capuzinho muito maroto. Meu Deus, coisa horrível. Muito maroto, com a maleta que ele tá tipo loucaço. Começa a tocar uma zumba genérica do mal e ele entra no beatbox. A plateia, eles não conseguem nem vaiar, nem aplaudir. Tá todo mundo tão em choque que eles não emitem som. O que eu achei uma coisa sensacional, uma coisa difícil de se ver na WWE recentemente. Eles só tão tipo... Que porra é essa que tá acontecendo na minha frente? O Brock Lesnar então fica na frente do Kofi, começa a tocar a música do Kofi Kingston. O Brock Lesnar fica na frente do Seth Rollins, começa a tocar a música do Seth Rollins. O Paul Heyman faz um air guitar. A gente descobriu, né, a partir daí que o Brock Lesnar ele tem poderes supernaturais. Ele é um tecnopata, ele controla o som que a arena está emitindo. O Seth Rollins faz que nem os meus 5 últimos neurônios restantes e ele vai embora do ringue. O Paul Heyman pega o microfone e fala que o Seth Rollins estragou tudo, o Seth Rollins cagou na festa e por causa disso eles estão indo embora também e o Kofi Kingston fica parado. Ele tá se questionando quanto à vida, o universo e tudo mais. Entra o Dolph Ziggler e começa a atacar o Kofi Kingston. A partir daí eu acho que o segmento começa a ficar um pouco confuso, porque entra o Xavier Woods para proteger o Kofi, ele afasta o Dolph Ziggler e daí o Xavier tá ajudando o Kofi, o Dolph Ziggler reaparece, ataca o Xavier. Eles têm uma puta de uma briga do lado de fora do ringue. O Ziggler pega uma cadeira, começa a dar cadeirada. O Kofi reaparece com outra cadeira. O Dolph Ziggler foge. Daí o Dolph Ziggler volta. E ele faz uma promo bem parecida com a promo da última SmackDown. Que ele dizendo que ele respeita muito o Kofi. Ele defendia o Kofi quando todo mundo dizia que ele nunca seria campeão da WWE. Mas deveria ser ele. Essa temática do Dolph Ziggler, essa gimmick do cara branco que está sendo ameaçado pelas representatividades malvadas do século XXI, esse lutador negro que nunca conseguiu o cinturão mundial, ele tá aí, mas deveria ter sido eu, porque eu sou melhor, porque deveria ter sido eu. Eu acho que essa persona do Dolph Ziggler, ela tá sendo tão bem feita, primeiro, pela atuação do Dolph Ziggler, mas segundo, porque é uma coisa que tá na mentalidade da galera em 2019, o que é louco de se pensar, mas acontece. Então eu acho que é uma gimmick bem interessante, mas mesmo assim o segmento foi confuso tanto no tempo. Eu acho que ele durou muito tempo, muito mais tempo do que precisava. Foi um segmento que tiveram 2 comerciais no meio. O Dolph Ziggler saía por um lugar e entrava pelo outro. Eu acho que não foi uma... A WWE tava meio perdida nessa Raw, num geral, e eu acho que esse primeiro segmento, ele é a prova disso. Ele durou o que normalmente dura o segmento inicial da Raw, seus 20 e poucos minutos, mas ele pareceu muito maior, porque tudo meio que começava e parava, e começava de novo, e atacava e voltava, mas aí voltava para atacar de novo. Foi meio confuso. A gente tem depois disso o anúncio do main event de hoje, aparentemente, uma luta para saber quem vai desafiar pelo cinturão universal
no Super Showdown, no evento da Arábia Saudita que eu tô louco pra não ver. A gente tem uma luta entre o The Miz, o Braun Strowman, o Bobby Lashley e o Baron Corbin, que tá substituindo o AJ Styles, que aparentemente tá lesionado. Mais disso daqui a pouco. A câmera vai pra fora da arena do Kansas City e os Usos estão tacando puteiro pra homenagear, sei lá, a vida, tá ligado? E era um feriado militarista dos Estados Unidos, então deve ser uma coisa relacionada a isso também. A gente vê o Shane se aquecendo no backstage, ele tá pronto pra uma luta na Monday Night Raw, que é uma coisa meio inédita, ele só tem lutado nos pay-per-views ultimamente, e ele entra junto com o Drew McIntyre. Ele meio que entra, meio que não entra, mas no final ele acaba entrando porque, né, temos que trabalhar de vez em quando. Antes da luta do Shane McMahon começar, a gente vê uma promo também para hypar o evento da Arábia Saudita, falando um pouco da rivalidade do Triple H com o Randy Orton, desde lá 2003, 2004, dos tempos da Evolution e do primeiro reinado como campeão de peso pesado do Randy Orton, até passando 2009, a rivalidade entre esses dois lutadores que alcançou níveis esquizofrênicos, que foi o Randy Orton, eu acho que foi o Randy Orton invadindo a casa do Triple H, o Randy Orton querendo matar todos os McMahon, que é um maravilhoso Randy Orton. O Randy Orton psicopata querendo matar o patrão é o melhor Randy Orton de todos. Eu sinto saudade dessa gimmick. Aqui no Brasil, alguns DVDs de 2009 eram vendidos tipo na Saraiva, então Royal Rumble, Elimination Chamber, a WrestleMania 25. Então eu me lembro com muito carinho desse Randy Orton sociopata. Tava tendo todo um papo do Randy Orton caber ou não no cenário do cinturão da WWE, do cinturão universal. Eu acho que esse Randy Orton caberia. Eu acho que o Randy Orton sociopata precisa voltar 10 anos depois. Eu acho que ele teria um impacto legal na WWE. O Shane faz uma promo falando um pouco da longevidade da família McMahon e da longevidade da dinastia samoana na WWE. Ele fala um pouco sobre como a família dele e os samoanos sempre estiveram entrelaçados, e o Vince já salvou muito a barra de samoanos dentro da WWE, do Rock Maivia. Ele já salvou a barra do The Rock, ele já salvou a barra do Aff e do Sika, o pai do Roman Reigns, e que hoje a gente vai ver de novo essa batalha McMahon contra um samoano. Entra então o Lance Anoa'i, que é um dos primos do Roman Reigns. Eu não chequei pra ver se isso é verdade ou não, se o cara é só um samoano. Mas enfim, primeira luta da noite, Shane McMahon contra Lance Anoa'i. Antes da luta começar, o Drew McIntyre já transforma tudo em patifaria. Ele já puxa o cara pra fora do ringue, dá-lhe umas porradas, trabalha um pouco o cara. O Shane pega o microfone e fica tipo, nossa, mas isso aí, essa doeu. Isso aí tá feio. Ui, vai machucar. O Drew McIntyre joga o cara pra dentro do ringue, a luta realmente começa, mas é uma luta bem unilateral. O Lance tem alguns momentos que ele chega a bater no Shane, mas nada disso muito importa. O Shane acaba vencendo por uma submissão, um triângulo dentro do ringue no Lance Anoa'i. A luta acaba, mas a porradaria não. O Drew McIntyre entra no ringue e os dois agora estão descendo o cacete no Lance. O Shane, no momento, faz de novo o triângulo no Anoa'i, pega o microfone e começa a falar que a família dele é uma merda, o Sika era um bosta. Todo esse esquema, o Roman Reigns entra puto, Superman Punch na cara do McIntyre, ele dá um Superman no Shane também, ele tenta fazer um Spear, o McIntyre puxa o Shane pra fora do ringue e os Heels saem por cima, entre aspas, nesse segmento. Brock Lesnar entra de novo no ringue da Raw, o que vai ser um padrão pra noite de hoje, lutadores fazendo 30 vezes a mesma coisa. E o Heyman começa a hypar o fato de que hoje vai ser a noite que o Brock Lesnar vai anunciar quem ele vai desafiar. Seth Rollins entra no ringue e começa a falar um monte de merda pro Brock Lesnar. Ele fala que o cara já foi uma das pessoas mais temidas do MMA e agora ele é um covarde por trás do Paul Heyman, e ele tá dizendo que se tu for homem mesmo, vamos lutar pra essa porra agora, tá ligado? Eu acho que essa vibe do Seth Rollins, que tá se repetindo desde da última Raw, de tentar provocar o Brock Lesnar para que ele fale que vai fazer o cash-in de uma maneira meio equivocada, fugindo do planejamento do Paul Heyman. Essa ideia do Lesnar, essa ideia escrachada, né, do Lesnar ser o músculo e o Heyman ser o cérebro, ela fica muito bem visível aqui, então eu acho que é um segmento que está sendo bem construído. De novo, o Brock Lesnar parece que por ele já iria agora mesmo, e o Heyman tem que conter a galera.
O Heyman começa a ler o contrato do Lesnar. O Lesnar olha pro Heyman, pega o contrato e fala: Eu tenho um ano pra fazer cash nessa porra. E o Heyman olha pro Lesnar e fala: Tu não sabia disso? E os dois começam a meio que discutir. E o Lesnar pega tipo o microfone e fala: Eu tenho um ano pra fazer cash nessa porra. Foda-se você agora. E ele vai embora. O Lesnar representou todos os procrastinadores. Tipo, eu tenho um ano pra fazer essa merda, eu não vou fazer essa merda hoje. E vai embora. Eu amei esse segmento. Porque todo o negócio, a antecipação, o Lesnar vai anunciar quem ele vai fazer cash-in. Todo esse hype. Entra, bicho. Agora tu vai vir aqui. Vem. Gato gera engajamento. Dá oi, Boris. Tá, fica aqui no meu colinho. Vem me ouvir falar do Brock Lesnar. Todo esse hype, toda essa coisa que a plateia queria saber, ela queria estar ali pra presenciar isso, o Rio vai lá e tira. Não tem nada mais clássico na luta livre que o Babyface dá o doce pra plateia. Ele vai se coçar na câmera, é isso? Não. Nada mais clássico na luta livre. Filha da puta. Tá, deu. Nada mais clássico na luta livre que o Babyface dar um doce pra plateia e o Rio pegar esse doce e tirar. Ou seja, a WWE queria entregar essa revelação de quem o Brock Lesnar ia fazer cash-in. E o Brock Lesnar vai lá e fala: foda-se vocês, eu vou embora. O Seth Rollins fica dentro do ringue com uma cara de Pokémon fudido. O R-Truth entra perseguido por 40 pessoas, dá um fuzuê no ringue e ele sai, ele continua o campeão 24/7. Como eu não fiz vídeo da semana passada da Raw, eu vou falar um pouco sobre isso. Eu adoro esse cinturão, eu acho que ele é feio, eu acho que ele é bobo, e eu acho que é um cinturão para uma estipulação feia e boba, então eu acho que funciona. É ridículo? Sim. Mas vamos se lembrar de uma coisa, luta livre é ridícula por natureza. A gente tem uma entrevista agora com AJ Styles falando que no Money in the Bank ele sentiu uma dor na lombar, ele queria estar disposto a lutar hoje, mas infelizmente ele talvez não vá poder fazer isso. E enquanto ele está falando sobre quanto tempo ele vai precisar para se recuperar e coisas assim, o Baron Corbin... Tu vai te pisar? O Baron Corbin aparece, dá-lhe um soco na cara do AJ Styles e deixa o cara no chão. Sai. Vai te pisar. A Becky Lynch e a Nikki Cross contra as Iconics, as campeãs de dupla. Foi uma luta bem qualquer nota. A Nikki Cross ficou dentro do ringue a maior parte, apanhando para as Iconics, para talvez a gente pensar que elas têm um pouco de credibilidade, mas quando a Becky Lynch entra, Becky Lynch wins LOL. No final da luta tiveram alguns momentos interessantes, principalmente nas Iconics fazendo golpe sujo, com as duas no ringue ao mesmo tempo, e daí elas vão tentar pinar a Becky sai, elas ficam desesperadas porque o golpe sujo não deu certo. A Becky pina a Peyton Royce com o Manhandle Slam, que é um rock bottom feio. O nome funciona pra mim, eu gosto da ideia de um finisher que a Becky possa pinar o oponente ao invés de fazer uma submissão, mas esse nome sugeria, sei lá, um Pump Handle Slam, por exemplo, que eu acho que seria mais apropriado até pra Becky Lynch mostrar uma certa forcinha nos braços. A Becky e a Nikki Cross ganham a luta, mas a música de quem toca? A música da Lacey Evans. A Lacey Evans faz aquela desfilada e volta. Parece que a Raw de hoje também teve muitos retornos para pegadas mais antigas de gimmicks e segmentos. A gente vai falar melhor disso daqui a pouco. Mas eu acho que foi ok. Era para deixar a Becky puta e a Becky ficou puta, então funcionou. A gente volta pra festa dos Usos, aparece o Revival com um pacote de Ruffles, e a Naomi fala que quem convidou o Revival foi ela quer que todo mundo se dê bem, e óbvio que isso vai dar errado, os dois já começam a se encarar, um momento de tensão na putaria ali dos Usos. A gente tem então uma revanche da luta da semana passada, Ricochet contra Cesaro 2. Eu acho que essa luta foi uma revanche necessária, porque semana passada a história da luta era: o Ricochet tinha acabado de sair de uma Money in the Bank, que ele tinha se estourado todo, e ele lutou contra um Cesaro que não participou do pay-per-view. Então o Cesaro ganhou de uma maneira até meio que dominante, explorando bastante as lesões nas costas do Ricochet. O Ricochet não gostou disso e pediu uma revanche para essa semana, que agora ele já está curado da Money in the Bank. E de novo, que luta. O Cesaro... um monte de gente falando no Twitter: o Ricochet é maravilhoso, o Ricochet é sensacional. E sim, ele é. Mas muita gente se esquece que a base dessas lutas é o Cesaro.
O Cesaro é um lutador extremamente forte pro tamanho dele, e ele é um cara, mais importante que tudo, ele é um cara que sabe lutar em diferentes estilos. Ele é um cara que já teve experiência com lutadores, ele é um cara que tem experiência com lutadores técnicos no estilo britânico, por exemplo. Ele é um cara que tem experiência com lutadores no estilo mais strong style, então ele sabe conduzir vários tipos de luta. E isso a gente vê bem claramente nessas lutas com o Ricochet, por exemplo, que ele consegue ser uma base para todo tipo de ofensiva que o Ricochet tente fazer. O Cesaro e o Ricochet lutaram 4 vezes em toda a carreira deles single. 2 na WWE, que foram essas 2 semanas, uma na Chikara e outra na PWG. E por poucas vezes que eles lutaram, eles têm uma química muito boa. Eu quero, sei lá, melhor de 47 lutas para eles, porque eles funcionam dentro do ringue. Todos os golpes conectam de uma maneira bem sutil, de uma maneira bem certa. O Ricochet ganha essa semana com um Hurricane Run-Up-In bem bonito. Todos os golpes que eles fizeram nessa luta foi bonito. Meu Deus, esses caras são bonitos. A gente tem uma recapitulação do Money in the Bank. O Rey Mysterio ganhou o cinturão dos Estados Unidos, mas no processo 2 coisas aconteceram. Primeiro, foi uma vitória meio zoada, o ombro do Samoa Joe estava para fora do chão. Segundo, o Rey Mysterio se machucou durante a luta e ele não vai poder defender o cinturão na estimativa de 30 dias, que foda-se, as Iconics nunca defenderam essa merda. O Rey Mysterio vai estar presente na Raw da semana que vem para entregar o cinturão, para deixar ele vago ou talvez entregar para a pessoa que entra após isso. O Samoa Joe entra e ele faz uma promo dizendo que o cinturão vai voltar pro lugar digno, o lugar que ele nunca deveria ter saído, que é pro próprio Samoa Joe. A WWE anuncia que vai colocar o Sami Zayn numa cadeira elétrica hoje. Eu acho que, por mais que esteja surgindo uma concorrência na EW, eu acho que é um pouco apelativo demais tu fazer uma execução ao vivo na televisão. Eu acho que o Sami Zayn é um rio arrogante, eu acho que ele é um cara chato, mas não acho que botar ele na cadeira elétrica seja, sei lá, justificável. O The Miz faz uma promo dizendo que ele mudou um pouco de caminhos na WWE, coisas como a reaproximação dele com o pai, ele saber que ele vai ser pai pela segunda vez, fazem agora ele ir pro caminho do cinturão universal de uma maneira muito mais natural, não porque ele merece de uma maneira arrogante, mas porque ele merece de uma maneira, eu trabalho duro para isso. O Braun Strowman também faz uma promo dizendo que quer matar todo mundo, mas ele parabeniza o Miz por ser pai de novo. A gente vai então para a luta anunciada, a luta de 4 pessoas, The Miz, Braun Strowman, Baron Corbin e Bobby Lashley. Foi uma luta que pra mim fez assim, o que não é uma coisa muito positiva. Ela teve um início ok, ela teve um meio muito bom, com vários spots impressionantes, e ela teve um final que, por demorar muito depois desse meio, caiu de novo pra mim. No meio da luta a gente teve um Tower of Doom do Braun Strowman, que foi ridículo. O Braun Strowman, eu às vezes fico brincando que ele é um homicida, e eu acabo me esquecendo que ele realmente é um cara monstruoso, ele é um atleta monstruoso, e ele faz golpes absurdamente ridículos. O Tower of Doom, aquele spot que ele fica correndo em volta do ringue e dá um encontrão num cara, também é um atleticismo necessário para aquilo, bem impressionante. Esse spot, por sinal, dele correndo, foi a primeira vez que alguém reverteu isso nessa Raw, que foi o Bobby Lashley. O Bobby Lashley e o Braun Strowman tiveram uns encontrões de 2 powerhouses gigantes, bem interessantes, quase me faz querer ver uma luta entre esses dois. Por outro lado, uma coisa que aconteceu nessa luta que eu achei um pouco negativa é o Bobby Lashley e o Baron Corbin, eles são heels. Sim, eles são malvadões. Mas eles estavam trabalhando juntos para bater no Babyface, no The Miz, no caso. E quando o Bobby Lashley pinava o The Miz, o Baron Corbin ficava parado do lado. Sabe, essa luta vale o lugar para lutar contra o campeão universal na Arábia Saudita. Por mais que os dois sejam heels, tu não pode simplesmente ficar parado do lado de um cara fazendo pin, sabe? Essa luta tem um significado maior. Nessa luta, os heels têm que trabalhar contra o Babyface, mas se alguém tentar acabar a luta, não pode acabar assim. O outro heel tem que interferir. O Baron Corbin pina o The Miz com o End of Days, então a luta na Arábia Saudita vai ser, a princípio, Seth Rollins contra Baron Corbin pelo cinturão universal, isso se o Brock Lesnar não decidir se meter no meio do troço. Eu queria que o Baron Corbin ganhasse a Money in the Bank, porque eu acho que pro personagem dele faz mais sentido ele entrar no cenário de disputa pelo cinturão universal
de uma maneira suja. Fazendo cash-in a la Edge, por exemplo, aquela ideia de o oportunista extremo, né? Ou ganhar de uma maneira suja, realmente. Ele pinou o The Miz limpo no meio do ringue. Isso não pode acontecer pro Baron Corbin. Ele deveria estar se apoiando nas cordas. O The Miz botar o pé na corda e o juiz não ver, isso é uma coisa suja, sabe? Eu acho que funciona isso melhor pro Baron Corbin do que simplesmente ganhar limpo de um babyface no meio do ringue. A gente volta pra festa dos Usos, tem uma tensão entre os Usos e o Revival, mas o R-Truth entra dizendo que ele não viu o R-Truth. E junto entram 20 pessoas, começam a todo mundo se bater. A festa acaba em porradaria, como toda boa festa. Temos agora a Firefly Fun House, do Bray Wyatt, que entra com uma máscara num pratinho de papelão, que ele começa a chamar essa máscara dele de The Thing. E não é pra ninguém se assustar, o The Thing tá aí pra nos ajudar. Ele começa a falar com a Abe chama ele de doente, ele se veste de médico e ele diz que o problema dela é que ela é uma bully. Eles têm um diálogo meio estranho, aparece duas crianças com uma barra, tá ligado? Aquelas barras que tu tem que tipo, até onde você vai? No Toy Story tem um troço assim. E daí o Bray Wyatt anda embaixo dessa barra com aquele andar de aranha que ele faz, enfim. A Firefly Funhouse, ela tinha diminuído, sabe? Ela começou com essas sketches Bom Dia e Companhia, e daí o Bray Wyatt, por 2 semanas seguidas, ele tava full trevoso, com a máscara da hora, e daí agora voltou pra isso. Eu acho que não deveria ter voltado, eu acho que foi um retrocesso de gimmick, e eu não gostei, pela primeira vez, eu não gostei tanto assim da Firefly Funhouse. A gente vai então pro Sami Zayn entrando pra cadeira elétrica, o que parecia uma coisa muito dramática, mas então é explicado o que significa realmente isso. Significa que o Sami Zayn vai sentar no meio do ringue e vai responder perguntas dos fãs. E eles começam a promover isso como sendo uma coisa sem roteiro, uma coisa inovadora e tal. Beleza. O primeiro fã pergunta quando é que o Sami Zayn vai se aposentar. O Sami Zayn responde que os pais dele, a mãe e o pai, possivelmente são parentes, porque, né, Kansas City. A segunda fã é uma criança e ela pergunta o que ele sentia falta do Ginger Snaps, que era a dupla dele com a Becky Lynch. O Sami Zayn pergunta, tu tá falando da minha dupla com a Becky Lynch? E a criança fala, tipo, duh! Toda a plateia aplaude e o Sami Zayn fala que os pais dela fizeram um péssimo trabalho educando essa criança. O terceiro fã pergunta qual é a sensação de ser destruído pelo Braun Strowman. Ele fala que vai lá dar um soco na cara do filho da puta. O quarto fã pergunta por que tu não ganhou o cinturão universal até agora. O Sami Zayn responde porque eu não quero. Ele falou que é muito mais agradável ir lá e dizer que todo mundo é um bando de bosta. E tem um padrão que o Sami faz meio que entre as perguntas, que é tipo, cara, vocês podem perguntar qualquer coisa, sabe? Pergunta da minha vida pessoal, pergunta se eu beijo bem, eu beijo bem, por sinal. Pergunta sobre a AEW, e daí a internet ficou maluca. E o Corey Graves tava tipo, falando de cinturão universal e tal, como é que seria uma luta tua de Seth Rollins? E o Seth Rollins entra e a gente tem o main event oficial, Seth Rollins contra Sami Zayn. Antes de entrar no main event, que não foi lá essas coisas, vamos falar um pouco desse segmento. Olha só. Se o Vince tá cagando ou não pra EW, se o Vince deveria estar cagando ou não pra EW, são papos que a gente pode ter pra sempre. Do mesmo jeito que a gente tem papos até hoje se o Montreal Screwjob foi um work ou não. Essas coisas são o terraplanismo da luta livre. Abraço pra AJ Styles, espero que ele melhore das costas cedo. Porque o Vince McMahon, em especial, ele é uma pessoa que está muito misturada com a gimmick dele, que nem o Brock Lesnar, por exemplo. A gente nunca sabe quando é verdade, quando é mentira, quando é real ou quando é kayfabe. Uma coisa que eu acho que dá para afirmar com uma certa certeza é uma construção frasal maravilhosa, uma coisa que dá para afirmar com uma certeza é que a WWE em 2019 nunca vai fazer uma coisa na televisão 100% chute, 100% real. Eu não estou dizendo que as perguntas que são fãs plantados ali, com perguntas escritas, eu não estou dizendo isso, até porque eu não acho que seja esse o caso. Mas, em primeiro lugar, o Corey Graves tem um ponto durante toda a Raw, que é o Vince McMahon gritando na orelha dele, do Michael Cole e da Renee Young, coisas que ele quer que os caras digam durante as lutas. Eu acho que esse ponto do Corey estava funcionando mais do que nunca aqui. Segundo lugar, toda pergunta que o Sami Zayn recebia, ele direcionava para algum aspecto. A pergunta
Da tag dele com a Becky, ele já falou do Seth Rollins. O Corey Graves já direcionou essa luta para um main event que eles sabiam que aconteceria, Sami Zayn e Seth Rollins. Então, sim, as perguntas foram feitas da plateia espontaneamente, mas o segmento foi direcionado. Não tem como não ser hoje em dia, principalmente quando a gente está falando da WWE, cuja principal reclamação dos lutadores que saem, além do Vince ser maluco, é que tudo é super produzido. A gente vai então pro Sami Zayn e pro Seth Rollins. Foi uma luta bem normalzinha até 5 minutos antes do final, que o Seth Rollins faz um suicide dive que ele cai de uma maneira estranha. A partir daí ele começa a vender o joelho e o Sami Zayn, como um excelente heel que é, começa a atacar esse joelho desesperadamente. Por um segundo, o Seth Rollins fez um trabalho tão bem vendendo o joelho que por um segundo eu realmente me preocupei. Mas aparentemente está tudo certo, eu não vi ninguém falando que ele estava lesionado. Principalmente porque logo depois dele começar a vender o joelho, o primeiro golpe que ele dá foi um super kick, que ele basicamente se apoiaria no joelho esquerdo, o joelho supostamente lesionado. Então tá tudo bem. O Seth Rollins ganha a luta depois de um curb stomp no Sami Zayn. Eu achei a Raw de hoje confusa. O segmento da cadeira elétrica eu gostei bastante, mas eu acho que foi a única coisa, tirando a luta do Cesaro e do Ricochet, que foi realmente salvável nessa Raw. Eles estavam meio desorganizados, o que é uma reclamação que a gente vê no backstage há pelo menos umas 4 semanas seguidas, do show ser escrito em cima. Às vezes dá certo, eu gostei da Raw da semana passada, mas às vezes fica truncado, fica confuso, parece que os segmentos estão se repetindo. E era isso. Pessoal, não se esqueçam de fazer todos aqueles troços social media, deixa like, comenta aqui no vídeo, vamos interagir um pouco, compartilha, espalha a palavra do canal, se inscreve, ativa sininho, todas aquelas porra mesmo. E por mim era só isso. Meu nome é Morgan e tchau, tchau, internet.